Bruno, bem-vindo às Conversas Musicais. Obrigado. Um enorme gosto de ter-te aqui. Gosto também. Se calhar começamos pelo início e por te perguntar, nós estamos habituadíssimos a ver-te em cima de palcos e com grandes artistas, mas nem sempre há ter sido assim. Como é que as coisas começaram? Como é que a música te chega? Olha, esta história já contei a algumas pessoas, mas acho que eu comecei a tocar por influência de um vizinho meu, ou seja, ele comprou-me na altura uma guitarra elétrica. Ele era mais velho que eu, 5 anos. Era um ídolo para mim já, porque era mais velho e tal, e eu revia-me um bocado nas cenas dele. Ele comprou a guitarra elétrica e eu fiquei maluco. Só que havia um problema, ele era canhoto e eu destro, né? E o que é que ele comprou uma guitarra de destro, só que trocou as cordas para tocar como um canhoto toca. E eu aprendi a tocar guitarra com as cordas ao contrário. Pronto, ainda hoje sei tocar assim, dessa forma, os acordes e essas cenas. O primeiro tema que aprendi foi o Come As You Are e aprendi tudo com as cordas todas do avesso, assim. E, curiosamente até me deu jeito no outro dia porque foi preciso gravar um bandolim e eu nunca tinha tocado bandolim, mas a afinação é a guitarra ao contrário. Ok, fixe, então. E foi logo quase imediato tocar bandolim para mim, pronto. E foi assim, então ele comprou a guitarra, eu ia para a casa dele, eu morava no terceiro andar, ele morava no quinto, e lá ia eu chato, tocar-lhe a campainha. Ele posso tocar um bocadinho e tal, anda lá, toca lá um bocadinho. E tudo que ele aprendia ensinava-me. Pronto, e eu depois pedia uma guitarra aos meus pais, eles na altura não podiam dar logo e tal, disseram isso depois passa-te e tal. E eles achavam que era daquelas coisas que não se pede e depois deixa de cair. Mas nunca passou. Nunca passou. Entretanto, depois ofereceram-me uma guitarra clássica baratinha, não me lembro da marca, que é uma Prince. Por isso, o Prince entrou aí na minha vida. E depois aquilo não me captou, a guitarra clássica. E continuava a ir para casa do violino. Até que, já com uns 15, os meus pais ofereceram a elétrica no Natal. E a partir daí foi sempre a estudar, arranjava as tabs que podia. E ficava todo dia a tocar, era quase adorava mesmo tocar guitarra, portanto... Tudo muito autodidata ou com a ajuda desse teu amigo? Sim, no início foi muito autodidata, porque pronto, os meus pais chegaram a pagar umas aulas numa escola que era do Centro Comercial de Londres, estávamos para aí 20 assim num círculo, todos a aprender aqueles os livros do Cebola e não sei o quê, e eu aquilo não aprendi nada aí, pronto, foi então aprendia mais com esse meu vizinho que já sabia assim umas malhas, uma cena de rock e tal, que era também o que eu gostava, e pronto, foi mais com ele na primeira fase. Depois, mais tarde, tive umas aulas, ia juntando assim o dinheirinho que a minha mãe dava para eu almoçar, eu comprava umas sandes e tal, e fazia eu, e ia juntava e tal, e comecei com esse dinheiro e fui ter umas aulas com o Rodolfo Cardoso, que na altura eu adorava, foi, eu gostava muito dos Alucinais, que era uma banda dele e tal, este tocava para caraças, tenho que ter aulas com ele. Liguei e tal, e comecei a ter aulas com ele no cerco, ele dava aulas na casa dos pais dele. E foi, e aí foi, sim, aí senti mesmo uma grande diferença, porque houve alguém que para além de me ensinar um instrumento, a palheta é assim, não sei, porque eu até aí fazia um bocado por intuição e por aquilo que eu tentava sempre tirar as coisas mais parecidas possível, nunca tentei fazer as coisas mais ou menos, e depois ele ajudou-me nesse sentido, aprimorei a técnica com ele, mas a coisa que ele mais me ensinou foi ouvir música, mostrou-me outras coisas que eu na altura achava que só existia rock e que continuo a adorar rock, não quer dizer que... mas ele mostrou-me outras coisas para além disso, porque ele para mim era o gajo do rock, então achava que só, porque ele também era assim, mas ele não, cheguei a... Conhece o John Scofield? O John Scofield? Um guitarrista muito bom,
Tipo, ele disse, se me arranjar cenas do John Scofield que eu não tenha, eu ofereço tal. E então era tipo, eu estava sempre à procura. E foi aí que eu depois comecei a ter contactos com outros géneros musicais, que no fundo são aquilo que eu sou também, né? Tipo, tudo aquilo que a gente ouve ao longo da vida transforma-se naquilo que nós somos. E eu, a partir daí, comecei a... digamos que até era um pouco preconceituoso em relação aos outros estilos musicais. Nem sei bem porquê, mas parecia que não queria ouvir outros géneros musicais. Eu acho que na nossa altura, mais de miúdos, havia muito esse preconceito. Sim. Ou eras do rock ou eras do... Sim, até, por exemplo, até os rockers já não gostavam do grunge. Sim. Grunge para mim já era o metal era uma coisa, o rock era outra, o grunge era outra e não se misturavam as coisas. Havia assim um bocado esse... Aliás, quem gostava dos Metallica não gostava dos Megadeth. Havia essas coisas. Era muito tribal mesmo. Era muito tribal. E então eu... e então foi fixe porque ele, uma pessoa mais velha que eu admirava, ter-me feito essa, digamos, esse abre-olhos e abre-ouvidos, né? Porque eu lembro-me que até discos da Gloria Estefan ele me deu para ouvir, tipo um disco que tem uns arranjos incríveis. Não me lembro do nome do disco, por acaso, que eu sou péssimo em nomes, mas com aquela cena típica cubana e tal, muita percussão e guitarras incríveis, e eu tipo, está-me a dar isto para ouvir, tipo, o Love dos alucinados. E o que é certo é que aquilo acho que me fez muito bem, muito bem. Estudavas muito? Estudava, eu era daqueles, agora já posso dizer isso, mas porque os meus pais já não me levaram mal, mas até faltava à escola por causa de tocar guitarra no início. Eu estudar, lá está, praticar, estudar, tocar, às vezes são coisas diferentes. Eu gostava mesmo de tocar, pronto, as minhas cenas, tipo na altura, lembro-me que quando comecei com a elétrica mesmo, tipo, houve um disco que eu tirei inteirinho, que foi o Black Album dos Metallica, e não descansei quanto isso. Tipo, para mim, todos os dias acordar e tocar mais 3 ou 4 notas, porque não era muito apressado, que é uma coisa, quanto mais eu gostava de ter começado ainda mais jovem, né? Mas a vantagem de ser jovem é essa, não tem muita pressa. E então eu muitas vezes ficava ali a praticar a mesma coisa muito tempo, até aquilo ficar como eu na altura achava que estaria bem, né? Enquanto eu não estivesse satisfeito, não avançava. Era um bocadinho disciplinado nesse sentido, e o que também acho que ajudou. E esse perfeccionismo ainda te acompanha hoje? Continuas a ser assim, obstinado por chegar ao ponto que tu achas em que as coisas estão bem? Sim. Eu nunca estou contente com o que faço. Nunca. Mesmo quando os outros dizem que está bem, eu consigo sempre ouvir qualquer coisa que podia estar melhor. Mas acho que isso cada vez tento me libertar mais disso, porque normalmente quando isso acontece é porque estás a ver a ouvir algo demasiado fresco. Se tentares saciar um bocadinho e depois voltares a ouvir, quase sempre essas pessoas que dizem que estava bem têm razão, e isso já me aconteceu algumas vezes, tipo coisas que eu gravei, tipo não estar satisfeito, mas está fixe, está mesmo, a onda está toda lá, tipo eu acho que consegui tocar melhor, não sei. Depois a angústia, não é? Porque sim, e depois às vezes até conseguia tocar melhor, mas depois não estava lá a cena, tipo, às vezes mais vale tocar menos bem, mas estar com alguma magia, e pronto, e às vezes isso acontece, tipo, às vezes os primeiros takes não são os mais perfeitos, mas muitas vezes tem isso, eu tocar a medo, não sei o quê, às vezes faz com que as coisas fiquem uma magia diferente, e isso a ouvir, sobretudo alguém que está de fora tem mais atenção a isso. Nós como executantes, se calhar estamos mais ali atrás do detalhe e daquilo que poderia estar melhor em termos técnicos ou de execução. Sim. E às vezes não é isso que interessa mais, né? Tipo, até porque muitas vezes os músicos que nós mais gostamos não são assim tão perfeitos a tocar, sim. Ou a cantar. Sim, e muitas vezes é mesmo aquela diferença entre ouvires música ou analisares música. Sim. Para quem ouve, mesmo ouvindo com um ouvido atento e apreciador, se calhar sabe melhor ter lá essa magia
do que Pois. ter uma coisa demasiado bem tocada, mas que, Claro. mas que se perde um bocadinho depois. Sim, eu gosto das duas coisas, na verdade. Eu gosto de ouvir músicos que executem muito bem. Tipo, e hoje em dia, então, com toda a informação que nós temos acesso, eles aparecem assim todos os dias, às centenas, e eu gosto, dá-me prazer. Mas não me arrepia às vezes. Sim, 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 Às sim. vezes o que me arrepia são outras coisas, tipo, mas gosto de ver, ou seja, e gosto de analisar, gosto também de fazer, no fundo, mas pronto, acho que são coisas diferentes, são campeonatos diferentes e Sim. tocam em partes diferentes. Uma coisa é tocar-te no cérebro, outra coisa é tocar-te na pele, assim, tipo, para arrepiar. Sim. E eu sinto isso às vezes com algumas coisas, tipo, que há música que eu ouço porque que me deixa impressionado pelo lado intelectual da coisa, tipo harmonias complexas e músicos virtuosos, eu gosto de ouvir. Mas depois às vezes gosto de ouvir coisas com um acorde ou dois, tipo, ou gospel, sei lá, tipo, porque são coisas diferentes, tocam de maneira diferente. O que não quer dizer que não possam coexistir, não é? Sim. Nessa altura em que começaste a ter aulas, e principalmente com o Rodolfo, a tua busca era mais pelo virtuosismo ou pela simplicidade? O que é que tu andavas à procura nessa altura? Confesso que nessa altura estava mais virado um bocadinho para esse lado mais virtuoso lá está, que o rock tinha, né? Nós ouvíamos, sei lá, eu na altura, para além de coisas mais pesadas, também gostava de rock, assim, um bocadinho não tão pesado, tipo Guns N' Roses e coisas assim. A gente ouvia aquilo e, tipo, uma música de Guns N' Roses tinha 3 solos, né? Tipo, e era esse tipo de coisas que era e foi, e continua a ser, se calhar. Foi o que me fez também querer tocar guitarra. Eu, tipo, antes de isso tudo acontecer com o meu amigo, eu já tinha o meu quarto cheio de posters do Slash, porque eu adorava o Slash. Para mim aquilo era tipo, uau, veja, tipo, a maneira como ele punha a guitarra, e, tipo, aquilo para mim eu pegava na raquete e tal, e fazia igual, quando era miúdo. E pá, isso, sendo dos Guitar Heroes, né, que nos anos 90, eu acho que era uma cena mesmo. Eu acho que eram até mais importantes que os cantores, às Sim, vezes. muitas vezes. E aquilo mexeu um bocado, mexia comigo no sentido de pá, foi, este gajo tem uma pinta Slash, tipo, todo aquele lado que envolvia a música. E depois eu notava que ele realmente, quando tocava mais notas, eu também gostava daquilo. Pronto, então o lado virtuoso eu nunca deixei também de gostar. E o Rodolfo, eu lembro-me de ouvir esse disco dos Alucinóides e tipo, ele tinha essas coisas, tinha esse lado virtuoso, ele ensinou-me coisas que eu nem sabia que eram possíveis de fazer e ajudou-me imenso nesse sentido, mas não foi por aí, e se calhar foi a partir daí que eu comecei a ligar menos a esse lado, quer dizer, eu se calhar ligo mais propriamente à boa execução do que à parte, ou tocar rápido, mais por aí. E depois como é que se desenrola os tempos, como é que se desenrolam os tempos seguintes? Pois. Essa altura, como é que começas com bandas, tocavas Exato. mais sozinho, como é que... Pronto, depois aí pronto, a minha vida teve vários momentos, tipo, eu achei, desde que comecei a tocar guitarra, eu senti que tinha que ser guitarrista, queria ser músico, logo, tipo, foi imediato, nem sequer foi passado um mês ou dois, tipo, não, quero ser isto. Mas, tipo, explicar isso em casa às vezes não é fácil, então isso para os meus pais não foi logo, tipo, estuda primeiro, depois logo se vê. E para a minha mãe ver-me a tocar guitarra era quase como eu estar a jogar Playstation, tipo, era um passatempo, né? Tipo, uma coisa. E então eu, entretanto, ainda estudei economia, depois estudei economia até 12º, e depois tirei um curso de desenho ligado à arquitetura, ainda trabalhei em arquitetura. E nesse período tive sorte que esse arquiteto era um amante de música mesmo. Eles levavam-me discos para ouvir. Então, tipo, já conheces Mar Lajinha? Mar Lajinha? Não.
conheço Mário, pá, tens de conhecer o Mário Lajinha, pá, tens de conhecer o Mário Lajinha, pá, tipo, tu não levava assim, é incrível, meu, isto é mesmo bom. Conheces, pá, levavam assim discos e eu fui começando a interessar-me também um bocadinho, tipo, aí foi onde começou o meu interesse um bocadinho pelo jazz também. E depois comecei a ter pequenos convites de bandas e de coisas. Antes disso, ainda houve um concurso que era Legato, que era um concurso ibérico de guitarristas, e eu concorri, ainda consegui ganhar. Acho que já ouvi falar nisso. Sim, há um mito à tua volta. Foi engraçado, porque no primeiro ano, isso houve 2 anos, no primeiro ano concorri, estava eu e um amigo meu, que muita gente conhece, que é o Sandro Norton, estávamos os dois a experimentar guitarras no Porto, e disseram assim, olha, vai haver agora um concurso, pá, de guitarristas, vai, e podemos participar, eles podem, então, e tipo, fomos logo, tipo, foi 5 minutos, fomos para lá para o sítio, e pegamos nem tem guitarra, pá, toca-se com outra guitarra, não sei o quê, mas comecei lá a tocar, não sei o quê, tipo, e o júri vira-se para mim, pá, tu tocas bem, mas tu não tocaste nenhuma música, pá, parece que estás numa loja a experimentar guitarras. E eu, pois, mas eu também não sabia que havia nada, tipo, e ele, pá, mas tens que ir para o ano preparado e tal, porque não te podemos qualificar para a próxima fase porque não cumpriste com o regulamento e tal. Pronto, no ano seguinte voltei a tentar e já ganhei, foi fixe. E pronto, mas voltando aos convites e das bandas. Sim, começaram a ir, porque aí um dos júris era o António Ferro, desse concurso, e ele no fim pediu-me o meu contacto. E eu, pronto, pá, gostei muito de ouvir tocar. O António Ferro era padrasto da Mónica Ferraz, okay, pronto, dos Mesa. E na altura, aquilo para mim não fez sentido nenhum, eu dei o telefone e tal, mas não fiquei a pensar em nada, muito honestamente. E uns meses mais tarde, estava eu a trabalhar ainda em arquitetura, ligaram-me, foi o JP Coimbra, liga-me a dizer, olha, pá, estamos a precisar de um guitarrista para os meses. E eu, ok, pá, vou se queres vir experimentar uma audição, tipo, foi, ele gostou e fiquei. E pronto, aí surgiram os Mesa. Depois, ao mesmo tempo, também recebi uma chamada de Valentim de Carvalho para dar aulas de guitarra. Pá, então cheguei ao gabinete e disse ao arquiteto, eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, acho que me vou mesmo dedicar à música. Pá, e ele deu-me um grande abraço e disse mesmo que estava a torcer para que isso acontecesse, gostava de trabalhar comigo, mas que sabia que era aquilo que eu queria ser. Pronto, e foi a partir daí que eu comecei a viver da música, pronto, com as aulas, mais os meses, depois foram surgindo outras coisas, outros projetos, e uns mais pequenos, outros maiores, mas pronto, já comecei a ganhar dinheiro com a música. E a partir daí os meus pais também já não me disseram mais nada. Tipo, perceberam que até era possível, não é? Sim, o meu pai eu lembro quando ele ia ver, tipo, eu estava assim, tipo, quase a chorar, tipo, todo emocionado, com orgulho. Depois, mas no início eu sei que eles se preocuparam, porque é normal, porque é uma atividade instável, ainda é, mas na altura então, eles se calhar achavam que eu podia ter um emprego melhor, ou sei lá, mas pronto, calhou isto. Mas é mesmo curioso depois como a vida tem a sua maneira de fazer as coisas, não é? Tu vais para o teu plano B, não é? Que seria o plano A dos teus pais, mas o teu plano B, e o teu plano B mostra-te coisas e acaba por te proporcionar experiências que te fazem aproximar mais daquilo que depois é... Sim, tudo isso foi engraçado. Em primeiro lugar, se eu continuasse a trabalhar em arquitetura e naquele gabinete em específico, tenho a certeza que não seria infeliz. Seria feliz porque eu gostava do que fazia e gostava muito do arquiteto Gonçalo Turgal. Ele era uma pessoa espetacular e sobretudo, pronto, lá estávamos à vontade. Eu lembro-me, quando tinha concertos, ele ligava-me: o que estás aí a fazer? Eu:
estou a acabar. Ele, estás a acabar o quê? Mas é para casa estudar. Tipo, ele fazia-me quase, aquilo quase, era quase como um pai nesse sentido, no género, ele preocupava-se se eu ia ter uma boa performance ou não, se eu estava bem, tipo, e ia ver os concertos e tudo. Foi tipo, deu-me ali um grande apoio. No início, ou seja, nunca senti aquela coisa e nunca foi ele que me pressionou para optar, fui eu que optei, né? Tipo. Depois chega um ponto em que o plano A começa Sim, aí o plano A, completamente aquilo que eu queria ser, começou a vir de cima e pronto, tipo, eu ainda hoje gosto de fazer essas coisas em arquitetura e tal, às vezes fazer uns pequenos esboços e não sei o quê. Mas claramente não era aquilo, não era a minha principal vocação, acho eu. Isso relaciona-se de alguma maneira com a música? Sim, acho que sim. O que é que foste buscar de uma coisa para a outra? Há sempre um lado científico, a música tem esse lado, né? Um lado científico, e há um lado intuitivo também na arquitetura, acho que há nas duas coisas. Eu, por exemplo, lá está, existem medidas standard, existem essas coisas que também se podem usar na música, não é? A gente sabe que se precisar de ir para um determinado acorde pode usar outro anteriormente, ou seja, existem lógicas musicais que podem ser usadas. Por outro lado, também não devemos tocar só dessa forma, ou pensando nessa forma, porque senão depois é demasiado previsível, ou seja, a arquitetura acho que também tem isso, ou seja, tem as medidas standards, tens de respeitar a altura dos degraus e dos pés direitos e essas coisas, mas depois há um lado que se calhar é a primeira parede que tu desenhas vai-te levar a uma outra, se calhar não está tudo logo na tua cabeça, e na música é um bocado por aí também. Acho que é bom usar esse lado mais científico, mas ao mesmo tempo também fechar os olhos e tentar procurar as coisas de outra forma, de um lado mais intuitivo. Que é se calhar depois o que te acontece no teu projeto a solo, por exemplo. Sim. É se calhar mais esse lado intuitivo. Sim. E de improvisação. Tem as duas coisas. Eu lembro-me, pronto, quando fiz algumas das músicas, algumas saíram-me super naturalmente, tipo, estava com a guitarra na mão e comecei a tocar e de repente, olha, isto pode dar uma... Que é assim normalmente como surgem as músicas. Tipo, normalmente não penso, vou fazer uma música em ternário, não sei o quê. Não, eu nunca faço, nunca é a minha forma de fazer música. Mas, tipo, às vezes estou a tocar e acontece aqueles momentos em que tu estás a tocar e deixas de pensar. E muitas vezes fazes uma melodia ou uma sequência harmónica e dizes, pá, eu gosto disto. E depois às vezes fica ali, às vezes minutos, outras vezes horas, atrás de qualquer coisa que venha dali. E as músicas do meu disco surgiram um pouco assim. Claro que depois usei também um bocado, às vezes, de algum conhecimento para resolver certas partes da música. E isso, pronto, por exemplo, há temas mais simples em termos harmónicos, outros mais complexos, e depois há também ritmicamente, com compassos compostos, essas coisas todas. Às vezes eu estava numa fase em que gostava de fazer coisas assim, mais com compassos compostos e um bocadinho também porque vinha do lado académico, tinha acabado a licenciatura em jazz na ESMAI e estava um bocadinho com esse lado mais, lá está, fazer coisas complexas, procurar alguma complexidade naquilo que fazia. Agora se calhar já penso um bocadinho diferente, mas gosto do que fiz e ao vivo, eu cheguei a ver ao vivo e funcionava mesmo muito, muito bem. Sim. Havia uma energia diferente. Eu tive sempre essa preocupação, tipo, eu nunca quis fazer coisas complexas que não se pudessem ouvir, ou seja, nunca foi essa a minha preocupação, eu não gosto de coisas esquisitas. Existe muita música esquisita, existe música para toda a gente, e não estou a dizer, não é uma crítica negativa, mas para mim, se não me soar bem, eu não quero ficar a ouvir. Pronto, e só porque é complexo ou porque são grandes músicos a tocar, isso a mim não me chama a atenção. Eu gosto, se for complexo, mas que tenha, que prenda de alguma forma, que tenha melodia, que tenha eu às vezes ouço discos do Pat Metheny
E às vezes vejo que ele não agrada às pessoas do jazz moderno, assim, mas eu não consigo entender isso, porque aquilo é precisamente a prova de que tudo que aquilo é uma complexidade enorme. E depois a execução dele é brilhante sempre, e em termos melódicos, harmónicos e tudo, aquilo faz sempre sentido. Qualquer pessoa pode ouvir um disco de Pat Metheny. Ele também tem discos free jazz mais estranhos de se ouvir, mas tem discos que são de facto tipo acessíveis a qualquer pessoa, e isso não é fácil de fazer, ao contrário do que se possa dizer, tipo, às vezes o que é tipo, é mesmo da música pop, às vezes esta música tem 3 acordes ou 4, são os mesmos 4 acordes sempre. Se é assim tão simples fazer um êxito, então porque é que toda a gente não faz um êxito? Não é assim tão simples fazer um êxito. E então, no caso de alguns músicos como o Pat Metheny e entre outros, não é? Podia nomear outros, eu adoro o Aaron Parks, que foi se calhar uma das grandes influências para o meu disco, que é um pianista muito bom. E nós ouvimos o disco dele, que é o Invisible Cinema, e aquilo é um disco que qualquer pessoa pode ouvir, e é super complexo, só que está super bem feito, ou seja, aquilo está feito de forma a ser, para mim, musical, do início ao fim, tem uma coerência, não precisa de ser estranho para ser. Sim, não precisa ser propriamente abstrato, não é? Exato, é isso. Mas isso depois também é uma questão de gostos, lá está. Claro. Não estou a dizer que eu, por exemplo, o free jazz, eu gosto de algum free jazz, de outro tipo, mas há outro tipo de free jazz que eu não gosto. Não me chama tanta atenção. Sobretudo para ouvir. Às vezes, quando estou no sítio, gosto, porque sinto o que os músicos estão a sentir. Ou seja, quando estou a ouvir um disco de free jazz, se é um disco demasiado estranho, às vezes não consigo perceber. Lá está. Se calhar o problema é meu, mas nem sempre consigo perceber onde é que eles querem chegar. Pronto, é um bocado. Sim, há um estado de espírito certo para ouvir cada coisa e o momento certo para ouvir cada coisa. Claro. E até o gosto para ouvir isto ou para ouvir aquilo. Sim, e os gostos vão mudando. É como com a comida, né? Agora adoro legumes e não, quando era miúdo não. Pois é isso. E foste do Celeste para o Pat Metheny, portanto. Sim, mas gosto de todos, não é mesmo? Sim, é engraçado porque eu nunca quase não deixei de gostar de nada do que gostava. Sim. Tudo o que eu gostei quando tinha 14, 15 anos. Não renuncia. O primeiro CD que eu comprei foi de Sepultura, Chaos AD. Eu lembro-me desse CD. Eu continuo a adorar aquilo. Não é aquilo que eu ouço normalmente. Mas se puser esse CD a tocar, eu tenho a certeza que vou gostar. Estás por ti a curtir. Pantera, que eram as coisas que eu ouvia na altura, tipo Sepultura, Pantera, coisas bem pesadas. E ainda ontem estava a falar com o Miguel Barros sobre isso. O baixista do Pedro Linhosa, que estávamos a falar sobre os Pantera, tipo, aquilo é incrível, tipo, a gente aquilo groova tanto que aquilo nem sei se qual é o estilo de música daquilo. É pesado, mas que groova. Sim, e é depois difícil encaixar. É isso. Sim. Ainda em relação ao teu álbum, perguntava-te só uma coisa. Tu gostavas que a tua própria música tivesse mais preponderância na tua carreira, ou estás bem resolvido em relação a isso e há um espaço para uma coisa e assumes que se calhar a tua carreira vai ser mais a acompanhar outros do que a ser o protagonista? Sim. Eu, na verdade, sinto-me mais confortável a acompanhar outros. Quando sou eu o protagonista, fico muito mais nervoso, sinto muito mais a pressão das coisas. Embora queira continuar a fazer discos a solo, ou em nome pessoal, digamos assim. E tenho músicas para isso, quero fazer e vou fazer, não é? Mas para mim é mais fácil estar se calhar um bocadinho mais atrás, tipo, não ter que falar eu com o público, eu lembro-me que do dia em que lancei o 8mm estava mesmo muito nervoso, nem sei como é que consegui tocar. Mas pronto, depois. E porque ainda por cima eu lembro-me que esse dia tinha tudo para correr mal, porque estava uma tempestade. Por acaso tenho uma música que se chama Tempestade. se calhar foi premonitório. Mas estava um temporal horrível. Pá, tipo, eu assim, não vem ninguém. Pá, aquilo era tipo, foi um lançamento, foi pá, não me lembro o dia da semana, achei tipo uma terça ou uma quinta, uma coisa assim. Um dia da semana e eu tipo, ninguém vai aparecer.
E fiquei tipo, fui jantar, nem consegui jantar. Pá, estava aí os meus colegas de banda, que são músicos incríveis, aproveito já para mencionar que o Pedro Neves no piano, o Leandro Leoné na bateria e o Miguel Ângelo no contrabaixo, e eles, pá, para além de serem grandes músicos, eram super, super impecáveis comigo. E disse, pá, tem calma, vais ver como vai aparecer pessoal, sei que, pá. E eu, tipo, a minha preocupação já era essa, tipo, isto vai ser, tipo, não vem ninguém, tipo tivemos a ensaiar e de repente quando entro já para tocar, porque eu não vi quantas pessoas estavam, quando entrei e pá, eu olhei para a frente e vi que aquilo estava com bastante gente, fiquei aí, porque parece que o que normalmente me dá nervos nesse caso foi ao contrário, tipo, acalmei. Sim, libertou-te daquela pressão de não estar ninguém e de ser um fracasso. Pá, porque eu estava com um bocado de medo disso também, porque, sei lá, a pessoa nunca sabe muito bem se as pessoas querem ver ou se não querem, ainda por cima com aquele temporal eu achei mesmo, tipo, opá, o pessoal está por ficar em casa, mesmo quem queira ver, se calhar, porque eu sou um bocado assim. Eu às vezes tipo, pá, não vai tocar alguém e tipo, pá, mas eu estou tão bem aqui, pá, tipo, devia haver muito mais concertos que o que vejo. Eu gosto muito de ver, mas às vezes acomodo-me um bocadinho em casa. És pessoa de estar mais por casa, também como contraste com a vida da estrada, não é? É um bocado isso. Eu, como nós viajamos muito, acabamos por viajar muito e conhecer pouco, porque às vezes as pessoas têm assim a sensação que isto é tudo muito giro na música, vocês fartam-se de viajar, vai, e tal, vão para todo lado, vão para a Madeira, vão para os Açores, e a gente, de facto, somos muito bem recebidos na maior parte desses sítios, mas muitas vezes é tipo, quando é nos Açores, apanhamos voos já às 6 ou 7 da manhã, é chegar, fazer som, tocar e depois no dia a seguir às 6 da manhã estás outra vez no aeroporto. Ou seja, não dá tempo para. Às vezes dá, tipo, há alturas em que dá para ficar um dia ou assim, e aí já é diferente. Mas normalmente isto é sempre tudo muito a correr. Tipo, se vais tocar ao Algarve, tens que sair super cedo, depois chegas, tocas, no dia a seguir tens que voltar, porque se calhar tens um concerto na Guarda. Já aconteceu, esse tipo de coisas, isso é duro, não é assim tão fácil como se possa pensar. As pessoas depois vêm no palco e pensam, eles estão a trabalhar ali, estão a trabalhar 1 hora, 2 e tal, mas na verdade o trabalho não é só aquilo, todas aquelas viagens, fazer o som, os ensaios que se fazem. Sim, até são muitas horas. São muitas horas para aquela hora que as pessoas vêm. Sim. Tipo, isso. E depois no resto dos dias apetece. E pronto, e depois no resto dos dias apetece-me ficar mais por casa também. Também tenho um filhote pequenino e gosto de lhe dar a minha atenção. E gosto de tocar às vezes em casa também, né? Tipo, já não estudo tanto, já não tenho tantas horas para praticar, mas sempre que posso, gosto sempre de estudar. Se o teu filho quisesse ser guitarrista, tu ias assumir isso como uma coisa boa? Ou ias, como aos teus pais, dizer não, vai para outra coisa e depois logo vês isso? Eu até gostava, para ser sincero. Eu gostava mais que ele tocasse outro instrumento, fosse outro instrumento, que assim podíamos tocar os dois. Tipo, mas eu não sei se ele tem muito jeito. Ele não demonstra assim muito. Eu não forço nada. Tipo, a única coisa que eu já fiz, comprei uma guitarra assim mais pequenina e tal. E ele gosta de meter a guitarra e fazer de conta que está a tocar e tal. Está sempre assim. Mas, como é óbvio, ele às vezes pede tipo uma coisa, papá, ensina-me aí qualquer coisa e tal. Eu tento lhe ensinar um Mi menor, e ele fica logo um bocado frustrado porque não é pequeno e não consegue. Mas ao mesmo tempo também não noto que ele tenha assim grande interesse. Por outro lado, eu estou sempre a tocar. Eu, por exemplo, às vezes isolo-me um bocadinho lá no estúdio em casa, mas outras vezes pego na guitarra, vou para a sala e estamos lá todos. E eu estou lá a tocar, ele está sempre ali perto de mim a ver coisas. E eu sei que aquilo, de certa forma, lhe vai ficando qualquer coisa. Agora, se ele será músico ou não, eu não sei porque tenho feeling que não. Mas gostava que fosse, por acaso. Tenho um Guitar Hero em casa. Tu tinhas tipo postas na parede. Ele tem um Guitar Hero. Sim, eu por acaso não tenho assim ninguém da família que me pudesse. Eu sei que o meu avô tocou concertina, mas eu nunca vi. Foste o primeiro músico a sério na família. Acho que sim. Depois eu tinha um primo meu
que, que também tocava guitarra, que estava na Suíça, ainda está na Suíça, é imigrante. E eu fui lá passar umas férias também, na altura, e ele tinha assim tinha melhor material que eu e tal. E também ele tocava bem, ele era super fanático pelos Queen e tal. Na altura eu também gostava, e ele sabia umas coisas e passou-me a mim, e depois eu passei-lhe a ele, pronto, coisas assim. Pá, no fundo, essas aprendizagens até que são quase as mais importantes. É quando tu estás com outra pessoa que se calhar está num nível até parecido ao teu, mas que passa umas coisas e tu passas outras a ela, e tipo, há um acorde novo, uma coisa assim, e essas coisas às vezes ficam mais do que quando são professores a passar-te. Sim, porque é que tu localizas exatamente o sítio em que Sim, em associas que ao falar e a momento. pessoa. É isso. É Sim. quase. O instrumento em si já é um instrumento fotográfico, na minha opinião. Todos os instrumentos de cordas, nós visualizamos, não é, o braço, a guitarra, e decoramos algumas coisas por memória fotográfica. Então, quando tens ainda mais um momento para acrescentar a isso, ainda mais. Sim. Tu há pouco falaste ao de leve na licenciatura NESMAI. O que é que te leva lá e em que altura é que isso acontece na nossa cronologia? Sim, eu já fui um bocado tarde. Por acaso não me lembro exatamente que idade tinha, mas tinha 28, 27, à alta disso, quando entrei para a ESMAI. O que me levou, pronto, eu comecei a gostar de jazz, pronto. Eu gostava de jazz, mas nem percebia assim tão bem, não percebia a linguagem. E lembro-me que na altura quis ter aulas com alguém que tivesse essa linguagem. Não me lembro bem porquê, mas alguém me deu o contacto do Carlos Mendes, que foi o meu grande mestre. Tipo, eu fui lá parar, e levei assim uma grande chapada, porque eu achava que sabia tocar guitarra. E depois cheguei lá e vi o que era tocar guitarra a sério, porque ele tocava magnificamente bem. Tipo, eu ficava deliciado a vê-lo tocar. E depois também porque percebi que muitas coisas que eu fazia não as entendia, e se calhar podia fazer coisas diferentes se as entendesse. Ou seja, isso para mim foi um choque na altura. Foi tipo, eu achei, não sou capaz de perceber nada disto, porque lá está, tocava de uma forma um bocadinho mais intuitiva, o que não é mau, mas quando de repente levei com o Carlos é uma pessoa super, super metódica, super inteligente, tipo, sabia tudo, tipo, sobre teoria. Ele até me disse assim, porque eu disse, eu não percebo muito de teoria. Ele, teoria? Isso não é nada, a teoria não é nada assim. A teoria é toda em 3 dias. A teoria não interessa. O que interessa é a prática. E ele depois disse-me, porque ele depois também foi quase um coach, mental coach para mim, tipo, porque eu entrei um bocadinho numa fase mais depressiva, porque percebi que tinha um caminho muito longo pela frente para aquilo que eu queria, porque eu vi-o a tocar, então, quero fazer isto. Tipo. Mas percebi que para fazer o que ele fazia, que tinha um caminho muito longo pela frente, e comecei a ficar assim um bocadinho, entre aspas, desesperado. E ele disse-me uma coisa importante também, tipo, que foi, tipo, ao contrário de quase tudo, tipo, não olhes para aquilo que vem, olha para o que já aprendeste, tipo, já aprendeste muita coisa, sabes tocar montes de coisas, então vê isso como uma coisa positiva. A partir de agora vais aprender novas coisas, mas não olhes demasiado para a frente, ou seja, vamos um dia de cada vez. E eu lembro-me na altura, ele pôs-me a solar numa corda, tipo, e lá se foram os truques que nós sabíamos, típicos de guitarra, tipo, que ele disse, assim, esse slick é muito giro, agora faz isso numa corda. E eu ficava ali, tipo, ele no fundo dava-me assim uma calcinha. Mas eu aprendi imenso com ele. Foi aí que eu comecei a ter contacto com linguagem. Ele ajudou-me imenso, mesmo num período em que eu não tinha possibilidade
de pagar as aulas. Não sei se estou a cometer alguma confidencialidade. Ele deixou de me cobrar as aulas e continuou-me a dar as aulas. Disse que fazia gosto em fazê-lo. Aliás, até me deu mais aulas. Depois já eram, tipo, nem era uma aula por semana, já eram 2. E depois, se quiseres passar cá amanhã de manhã, também passa. E não sei o quê. E tipo, já eu sentia que ele também gostava de mim como aluno. Já havia ali uma missão conjunta, não é? Sim, sim. E pronto, eu comecei a tocar o jazz, os clássicos de jazz, né? Parker e sobretudo Charlie Parker, Thelonious Monk. Foi com ele que eu comecei a aprender essa linguagem e pronto, estou-lhe grato eternamente, porque ele ajudou-me imenso e foi muito importante para aquilo que eu sou agora, tipo, como músico, porque ele como pessoa também me ensinou muito. É uma pessoa excelente também. Tentas passar esta vibe para os teus alunos e sentes que com alguns se cria esta ligação especial de... Sim, eu tento fazer isso muito por causa das aulas que eu tive com o Carlos, que eu lembro-me sempre disso. Se um aluno chegar à minha beira e disser que não tem dinheiro para pagar as aulas, não vai deixar de ter aulas por causa disso também, porque eu lembro-me disso. Porque há coisas, pronto, como é óbvio, o dinheiro é importante para toda a gente, nós precisamos dele para viver, mas outras coisas mais importantes. Eu, se vejo que um aluno está motivado e gosta das aulas, eu quase sempre sou amigo dos meus alunos, nunca consigo ter uma postura demasiado formal com eles. Tenho uma relação muito boa, sobretudo com os alunos particulares, são aqueles que eu aceito, não é? Porque não quer dizer que eu não possa dar aulas a toda a gente. Eu dou aulas numa escola e dou aulas a toda a gente, mas em casa prefiro dar a pessoas que já tenham algumas bases, porque para mim também é mais estimulante dar esse tipo de aulas. E quando um aluno te chega, tu tens muitas vezes essa visão de este gajo tem um caminho bom pela frente, e eu reconheço aqui que há um papel que eu posso ter nesse caminho. O teu estímulo vem muito também daí, de tornares aquela também pessoa que tem alguma habilidade num excelente músico. Também, felizmente tenho muitos ex-alunos meus que são músicos profissionais, alguns deles mais famosos que eu. Eu não sou famoso, eu toco com pessoas famosas, mas que estão no ativo e que estão profissionalmente muito bem, e isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso mesmo. E eu noto, tenho mesmo muitos alunos com muito talento e que vejo que podem perfeitamente ter uma vida e viver da música. E vês um bocadinho do teu toque ali, consegues detectar isso às vezes quando os vês tocar, olha, aquilo foi a Bruno Macedo. Pois, às vezes são eles que me dizem, tipo, eu tenho um aluno que é um guitarrista muito bom, que agora está em Inglaterra, e às vezes diz-me assim: esta malha aqui é gamete. E eu nem às vezes nem as identifico. Olha, não sabia, pá, mas está fixe. Mas tipo, identifico. Eu acho que o melhor não é tu te identificares na forma de tocar deles, mas sim saber que os ajudaste a descobrir o caminho deles. Sim. Porque foi uma coisa que eu não gostei que me fizessem a mim em alguns períodos da minha vida, em algumas aulas, que é tipo, mudar a minha forma de tocar. Eu acho que isso não deve acontecer. Se tu sentes que o aluno tem talento, não deves pô-lo a tocar igual a ti. Deves tentar ajudá-lo a descobrir a linguagem dele, e que ele siga essa... E estás lá para o ajudar. Não estás lá para lhe impor. Eu não gosto de impor nada. Estou sempre a dizer que se calhar 90% das coisas que eu estou a ensinar se calhar vão para o lixo, mas se houver 10% que lhe sirvam já é bom. Tipo, porque na verdade eu acho que a maior parte do trabalho é feito pelo próprio e não pelo... O professor acho que pode ser uma grande ajuda, mas a direcionar. Eu prefiro direcionar do que impor, e pelo menos
acho que nesse aspecto não tenho dado mal e a maioria dessas pessoas que eu estou a falar, eu estou a pensar neles e eles tocam todos muito diferente uns dos outros. E isso é bom. Eu acho que isso é bom. Tem um caminho Cada próprio. um seguiu o seu caminho. Beberam o que tinham a beber e sim, há uns que estão mais do blues, outros estão mais para o jazz, outros estão mais para a bossa, outros estão mais para a música portuguesa. E cada um tem a sua linguagem. Ou seja, se calhar depois têm qualquer coisinha em comum. Podem ter, porque se calhar vem de uma coisa ou outra que possam ter aprendido e que às vezes dá para executar uma coisa de um estilo, noutro estilo, e depois até nem se percebe. Mas na verdade eu acho que é isso que é mais interessante, é perceber que cada um deles tem a sua linguagem, não ficaram a tocar todos iguais. Sim. Mesmo tu tocas em projetos de alguns estilos diferentes, sentes que há uma linguagem comum quando vais parar a cada um desses projetos? Sim. Ou tentas moldar-te? Como é que se faz essa identificação com o projeto, tendo tu a tua própria linguagem? É sim e não é? Porque não, há coisas que nós somos sempre o mesmo, não é? Somos uma pessoa, mas podemos trocar de roupa e a roupa faz-nos ficar com um aspecto diferente, mas nunca deixamos de ser a mesma pessoa. E um bocado isso que acontece com os estilos de música, é quase como trocar de roupa, ou seja, eu gosto de me adaptar se for, porque também depende da forma como te pedem o trabalho, muitas vezes, não é? Se querem tipo, que sejas tu a impor qualquer coisa, é diferente. Agora, tipo, se me convidam para gravar um cantor ou um músico e me pedem especificamente uma coisa de uma onda, eu aí adapto-me, não tenho problemas nenhuns em me adaptar. Quais foram os projetos mais interessantes que já te passaram pelas mãos? Não discriminando outros, obviamente, ou se não quiseres responder... Pois, isso é muito difícil de responder. Há um que eu acho que me marcou imenso, e que é o Fala Solo. Teve aqui o Ginho, não é? Não sei se ele falou disso. Mas o Fala Solo foi incrível. Porque aquilo foi mesmo feito... Nós queríamos fazer mesmo uma coisa, estávamos mesmo empenhados a fazer uma coisa diferente para o que se fazia e acho que conseguimos. E lembro-me que foi mais ou menos nessa fase até que conheci também o Ginho, já o conhecia antes um bocado. Nós somos amigos há muitos anos. Já há um bom bocado que já o conheci hoje, mas não, se calhar não tocávamos muito juntos, tocávamos só de estudar ou coisas assim. Ele também passou pelos meses. Sim, exatamente. Olha, comecei com o Ginho, foi nos meses. É que eu não... E foi aí que nós nos conhecemos e começámos a trocar muitas também livros e coisas. Olha, tipo, lembro-me que tínhamos uma cena do Nelson Faria, que era um brasileiro, começámos a aprender música brasileira, tipo os axés, as bossas, e andávamos ali um bocadinho juntos. E nessa altura, o Fala Solo, eu conheço o New Max, para mim é o Tiago, que eu conheço desde a escola, da escola preparatória ou da secundária, e nós íamos tocar no fim das aulas, íamos para a garagem do pai dele tocar Oasis e coisas assim. E nunca pensei nessa altura que um dia iríamos ter um disco juntos, porque nem sabia que ele ia ser músico profissional, em que eu queria, mas não sabia. E depois ele já tinha os Expressive Soul, na altura que me convidou para gravar, que era o disco dele a solo. E o Tiago foi tipo... Foi do género... Fomos para... Ele tinha um estúdio em Matosinhos. E começávamos tipo... Ele, toca para aí! Tipo, por cima disto. E eu gravava e tal. No dia a seguir... E ele lá, olha, já está a música. Eu tipo, mostrava. E tipo, tinha selecionado as minhas cenas fixes. E tipo, curto e tal. Eu, ei, fogo. Este fui eu. Toquei tipo... Peguei neste solo, mais aquele, juntei esta parte com aquela e tal, pronto, aqui. E foi assim um bocadinho no início, mas depois ele chegou a uma fase que o Tiago dizia mesmo, faz o que tu quiseres, tipo, dava-me toda a liberdade total. Ele só me disse, tipo, há lá uma música que tem um solo de guitarra, com, eu não sei quantas pistas são, mas devem ser, 10 pistas, são tipo umas por cima das outras, que ele disse,
pá, eu gostava que fizesse um solo com várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, com várias pistas, como fazia um bocadinho o Brian May e tal, os Queen, que ele também era grande fã dos Queen, por causa do irmão também, o Hugo Novo, que também era super fã dos Queen. E então foi tipo a única coisa depois que ele me pediu realmente, porque ele depois deu-me uma liberdade total e só me pedia para eu fazer mais. E tipo às vezes um solo mais calminho, ele não, dá-lhe mesmo, dá-lhe forte. Tipo, era fazer o contrário do que normalmente os produtores fazem. Em vez de acalmar, era tipo, mandava mesmo assim umas sandálias para eu tocar mais rápido, coisas assim. E esse disco eu continuo a achá-lo incrível. Porque... Veio antes do tempo esse álbum, ou achas que sim? Porquê que não teve na altura uma visibilidade grande? Nunca entendi, esse lado da música às vezes ultrapassa, não consigo perceber. Mas tipo, eu acho que foi na altura errada, provavelmente, que ele foi lançado. Eu não sei os motivos de não ter batido. Eu acho que o Tiago na altura teve uma ideia muito boa, que era disponibilizar o disco de Borla. As pessoas podiam fazer download numa altura em que não havia nada Spotify, nada dessas coisas, tipo, quando tinham acesso a discos era de formas ilegais, tipo, quando era online, tipo, era o Emul e coisas assim. E ele teve já antes de tudo isto, ele teve uma ideia que para mim me pareceu muito boa, que era tipo lançar o disco de forma gratuita. As pessoas podiam fazer download do disco. Eu acho que eu acho que esse disco marcou alguns músicos também. E eu falo com, por exemplo, o Fred dos HMB. Eu comecei que é um grande guitarrista. Eu comecei a falar com o Fred por causa desse disco. Ele deu-nos para tipo, adoro as tuas guitarras. Tipo, nesse disco, e tipo, começamos a falar assim. E eu, olha, também adoro tocar, também és incrível, E agora falamos muitas vezes e sei que para ir, por exemplo, para alguns dos membros dos HMB, eles ouviam esse disco, foi uma influência, e só por isso já valeu a pena. Mas na altura, não sei se foi uma questão de divulgação. Eu penso que também os Expensive estavam numa fase em que provavelmente as pessoas queriam ouvir mais Expensive Soul. Sim. É um estilo de música mais para massas do que era Fala Solo. Eu acho que o Tiago quis mesmo fazer um disco que se orgulhasse. O Expensive também tem tudo isso, que eu conheço o Tiago, ele é super rigoroso na sua forma de trabalhar. Mas tipo, ele queria fazer um disco que marcasse de alguma forma. Ele queria mostrar skills, estás a ver? E mostrou. Cantor incrível, que ele tem vozes fenomenais, tem algumas guitarras muito boas dele, tem baixos dele, tem baterias, tem teclados, penso que também tem, ou seja, ele gravou montes de coisas nesse disco também, tipo, e altas linhas que foi ele que criou. É um músico incrível mesmo. E esse foi um dos que me marcou. Mas depois acho que todos os discos que eu gravei marcaram, né? Tipo, este último do Abrinhosa marcou-me o espiritual. Agora já estamos a trabalhar noutro, mas também esse foi mais duro porque foi muito intenso o trabalho, muito tempo, sempre ali à procura da nota que está a mais, a nota que está a menos, aquele rigor. Como é que vais parar ao Pedro Brunhosa? Pronto, o Pedro recebi uma chamada do meu amigo João Bessa a perguntar-me disse-me que o Pedro estava a pensar em ter mais um guitarrista e se eu estaria interessado em fazer uma audição. Isto, eu lembro-me que estava, não sei se estava no Algarve, mas quando? Na segunda? Sim, segunda. E era para ir sábado ou domingo. Mas eu queria me preparar, então, o que é que eu toco e tal. Eu acho que ele não te quer ouvir tocar as antigas, ele quer te ouvir como é que tu te safas a tocar as novas e tal. Assim. Ok, pronto, então cheguei lá e disse Pedro, então, anda aqui comigo para o piano. Porque
apanha-me aí e tal. Começou a tocar e eu comecei lá a fazer umas cenas e tal. E ele, pá, gosto do teu som e tal. Obrigado. Temos lá a tocar, assim, em tempo. E no final, pronto, ele perguntou-me. Eu é que lhe perguntei. Pronto, agora. Porque eu sabia que havia mais pessoas para ser. E agora depois dizes alguma coisa, não sei o que. Ele. Amanhã o que é que fazes? Amanhã não faço nada. Ele, pá, amanhã estás aí. E eu, não, mas não queres ouvir mais ninguém? Ele, não precisa ouvir mais ninguém. Pronto, fiquei e tive sorte de ter sido o primeiro. Mas foi assim. Pronto. O Pedro é um gênio. Tipo, é daquelas coisas que trabalhar com uma pessoa como ele é tipo sempre um estímulo de tens que estar sempre porque ele às vezes tem ideias nada fáceis porque para a guitarra às vezes nem tudo funciona, né? E às vezes pedem coisas que eu não faria por mim, tipo, e às vezes eu até desconfio delas, mas normalmente ele tem razão. E ao vivo aquilo é uma máquina, não é? A banda, o próprio Pedro. Sim, o Pedro primeiro é o mais jovem de todos nós. Tem uma condição física, pá, que nos deixa um bocado de rastos a todos, porque ele acaba o concerto e se fosse preciso fazer outro. E nós estamos todos rotos. E depois, um frontman, não conheço nenhum igual. E a banda, pá, a banda é incrível, tipo, aquela secção rítmica, o Martins com o Barros, aquilo é tipo um muro, muro de betão, e a grovar, pá. Depois o Cláudio Souto e o Eurico nos teclados também incríveis, o Cláudio faz a direção musical também, pá, o Eurico já o conheço também desde os Mesa, é um músico incrível, tem super criativo, pá, tem sempre uma ideia fixe para qualquer coisa. E pronto, depois temos os sopros também, quando vão, o Paulo Gravato, o Daniel Dias e o Rui no trompete. Pronto, e às vezes umas Patrícias também são incríveis, quando vão aquilo até digo que vão chegar uns anjos. É mesmo uma seleção nacional. Chegaram os anjos que eles começam a cantar e a música vai logo, fica logo. Se calhar acabávamos com um dos últimos concertos que eu vi teus, que foi com o José. E acho que já falamos sobre isto também numa ocasião agora durante a pandemia, um programa de rádio que eu fiz. E acho que já falamos sobre isto também. Tocar com o José era uma coisa que tu achavas possível um dia. Porque os José são uma banda de culto e que marcou muito a nossa geração. Claro. Eu tenho o prazer de tocar em duas grandes bandas de culto dessa geração, que são os Blind Zero. Sim, é verdade também. E os Zen. Os Blind foram os primeiros em quase tudo. Às vezes dá-se pouco valor a isso, mas os Blind, para além de serem todos pessoas incríveis, somos família. Eu acho que eles estiveram muitas vezes à frente do tempo, também às vezes de certa forma incompreendidos. E os Zen eu tipo sempre ouvi, mas nunca me imaginei a tocar nos Zen. Quem me fez o convite foi o Miguel Barros, que toca comigo no Pedro. Quando ele fez, eu fiquei super contente, porque eu adoro Zen, tipo, aquilo é uma banda completamente diferente para mim de tudo. Eu acho que é difícil comparar, tipo, normalmente as bandas comparam-se sempre a outras, mas tipo, o Zen não consigo. O Gorn, aquele louco para subir paredes e que... tipo, alguma vez tinhas estado em palco com alguém tão fora? Não, o Gorn é completamente surreal. O primeiro concerto, né, foi aquilo que nas Virtudes. Eu vi nos Mãos Abertas. Ok, então foi nas Virtudes. Foi de dia, estava com uma amigdalite, ainda me lembro, estava super doente, pá.
para tocar esse género que não é para qualquer coisa é mau, mas para tocar esse género ainda é pior. E pá, de repente vejo um gajo assim puxando e a puxar os cabos da guitarra e os pedais e não sei o que, tipo, eu fogo, que é isto, meu? Tipo, já me tinham avisado e tal, mas tipo, foi qualquer coisa de surreal, mas tipo, a atitude dele é impressionante, pá, eu tenho uma energia e as pessoas adoram ver isso. Sim. Acho que as pessoas veem aquela entrega e tipo, e adoram. Pá, e depois o Holanda e o Barros, para tocar com aqueles dois, pá, aquilo é uma delícia, tipo, o Miguel tem uma forma de tocar baixo que é única, tipo, tem, pá, não sei, é uma potência, tipo, havia coisas que eu ouvia que não sabia, que eu pensava que ele estava tipo a tocar aquilo com um octave ou qualquer coisa e não, tipo, ele começa a tocar assim com a mão cheia, tipo a puxar as cordas e eu, isto é assim? Isto é só o som do baixo? Este gajo tocava isso assim? Fogo, tipo, e chaval, né, que ele gravou aquilo, tipo, pá, é impressionante aquilo, ele, as colcheias do Miguel, aquilo é mesmo ali, pá, é impressionante. Ele tem uma duração de notas muito particular. Eu já lhe disse isso várias vezes. Tipo, porque eu reparo nessas cenas, tipo, os baixistas têm muito isso, a duração de cada nota. E eu estou sempre a topar isso. E o Miguel tem, a dele é mesmo cortadinha também, é mesmo fixe. Tu também és baixista? Opa, eu comecei a tocar baixo por causa das aulas do Rodolfo, que ele convidou-me para tocar na banda dele. Para tocar baixo, e eu a partir daí, eu baixo nunca tive mesmo aulas, eu dou aulas de baixo porque nunca tive aulas de baixo, se calhar, mas eu até acho que tenho mais jeito para tocar baixo do que para tocar guitarra, porque fico muito mais tempo sem tocar baixo e depois quando pego, tipo, são ali, sei lá, 4, 5 dias e já estou com a cena, já está ali. Se eu tiver muito tempo sem tocar guitarra já não é tão rápido, já sinto ali um bocadinho mais de luta, não sei, o baixo, por acaso eu adoro tocar baixo mesmo, tipo, tanto é que às vezes agora também gravei com o Azário o disco dele, a Sol, gravei baixo, ele pergunta-me, queres tocar guitarra ou tocar baixo? E eu, é groove? E ele, então quero tocar baixo. E pronto, e gravamos agora a cena dele que ele tem com o Maze, que é uma cena de hip hop também. Ele me pergunta: queres tocar guitarra ou baixo? E é hip hop, baixo. Dependendo dos estilos, já pá, dá-me mais prazer até tocar baixo. Mas pronto, gosto dos dois, são dois amores. Guitar Hero, Bass Hero, um grande músico da nossa praça. Bruno Macedo, obrigado por ter estado nas conversas musicais. Valeu.